Graça e paz. Que bom poder ver a igreja cantando firme e também bastante envolvida com missões. Creio que a gente deve continuar fazendo missões, envolvendo com missões, e que Deus levante também entre nós missionários que possam ir e levar a mensagem aos quatro cantos do nosso país e, quem sabe, do mundo. Vamos orar por isso. Continuando a nossa mensagem no Evangelho de Marcos, a última mensagem nós falamos a respeito da confissão de Pedro e que agora os discípulos já têm uma revelação a respeito do Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? Que Ele é o Cristo de Deus, o Filho de Deus encarnado. Nós falamos na última mensagem a importância de a gente ter Jesus como o nosso Salvador. Semana que a gente estudou, a última mensagem foi essa, de Marcos 27 a 30, quem é Jesus? E nós pensamos a respeito de, antes de qualquer outra questão na vida, um ser humano deve procurar conhecer e ter um relacionamento salvífico com o Senhor Jesus Cristo. O assunto mais importante do ser humano é qual será o seu destino eterno. Para onde ele vai caminhar quando partir daqui. E, portanto, ele precisa conhecer o Senhor Jesus como a questão mais urgente da sua existência aqui na face da terra. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Nós vamos pensar em Marcos 8, 31 até 9, 1. Vamos nos pôr de pé, abrir a nossa Bíblia. Marcos capítulo 8, do verso 31 até o capítulo 9, verso 1. Todos acharam? Diz assim. Então o quê? Então a gente está vendo que teve a confissão de Pedro, que Jesus era o Cristo, e Jesus advertiu para que eles não ficassem falando isso a ninguém. Depois dessa conversa de Jesus com seus discípulos, então o texto começa. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a este respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você que não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E lhes disse: Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Oremos. Pai, estamos diante da Tua palavra e nesta noite nós queremos pedir que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e que o Senhor fale profundamente através do Teu Santo Espírito, nos esclarecendo a Tua palavra. Que nós possamos compreender essa noite a proposta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Ele mesmo transmitiu a nós.
Ajuda-nos a esta noite nos livrarmos de todo o conceito, de tudo aquilo que tem sido pregado e que não corresponde à verdade do Teu Evangelho. Que essa noite nós possamos compreender o que o Senhor tem planejado para nós, tanto aqui quanto na eternidade. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar? Hoje nós vamos pensar nesse texto e nós vamos falar sobre o seguinte tema: a vida cristã apresenta dissabores que devem ser enfrentados com abnegação, pois o final será glorioso para os que a abraçarem sem hesitação. A vida cristã apresenta dissabores. Eu creio que todos que aqui estão esta noite têm dificuldades. Enfrentam lutas, enfrentam conflitos, têm crises. Todos. Eu não creio que existe um aqui dentro essa noite que pode falar: eu nunca passo por dificuldades. Mas entendemos, através desse texto, que Jesus está dizendo a chave, a palavra-chave para você enfrentar essa vida e ainda permanecer feliz e permanecer fiel a Deus dentro do plano que Ele tem para a nossa vida, é a abnegação. E a motivação para que a gente abra mão das coisas que nós tanto almejamos e que às vezes nos coloca contra a vontade de Deus, o grande segredo o grande segredo é a abnegação, motivado por aquela glória que Ele vai revelar quando voltar com a glória do seu Pai. Então, Jesus promete, aqui nessa estrada nós teremos dificuldades, mas quando chegarmos no final dela, o final será glorioso. O final será extraordinário, muito melhor e muito mais prazeroso do que qualquer outra coisa que nós possamos desfrutar aqui na face da terra. Hoje nós vamos pensar sobre a vida cristã segundo Jesus Cristo. Se você sair aí, se você ligar a televisão, ligar o rádio, ou até mesmo visitar algumas igrejas da nossa cidade, você vai perceber que todas elas estão apresentando uma proposta para o Evangelho. E todas elas abrem a Bíblia e dizem que a proposta delas é a proposta de Deus para a igreja. Mas quando a gente para pensar de maneira tranquila e começa a ler as Escrituras e começa a observar o que o próprio Senhor Jesus falou a respeito do Evangelho, a gente vai perceber que muitas das coisas que temos ouvido a respeito do Evangelho não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente começa a parar e pensar o que saiu da própria boca do Senhor Jesus Cristo a respeito do que seria o Evangelho, a gente começa a ficar meio em crise. Porque, sendo Ele Deus, sendo Ele amoroso, sendo Ele bondoso, sendo Ele sábio e justo, como é que pode alguém que vai segui-lo fielmente passar por dificuldades? Mas a gente vai começar a olhar para esse texto e nós vamos perceber. Jesus sempre deixou claro os pontos mais importantes da vida cristã. A jornada que estava proposta para ele e que também está proposta para os seus seguidores sempre foi clara. Sempre ele deixou claro. Quando a gente olha para o texto, se você olhar o verso 32, depois que ele falou qual seria o futuro dele, ele diz, ele falou claramente a este respeito. E quais são os aspectos mais importantes para Jesus? Ele disse primeiramente que ele, o quê? Sofreria. Olha o verso 31. Então ele começou a ensinar. Ensinar quem? A multidão, os discípulos que estavam ao seu redor e a multidão. E ele disse primeiramente no verso 31 que era necessário. Era algo que fazia parte da sua missão. Não tinha como evitar, não tinha como dar uma voltinha, não tinha como, fazer um acerto, tomar um atalho. Ele fala claramente, era necessário.
o quê? E aí ele começa a falar que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. E quando a gente fala em sofrimento, a gente deve entender que Jesus está falando que ele vai ser atingido por infortúnios. Ele experimentaria dor e maus tratos. Mas ele está falando, era necessário. A gente sabe, ele era Deus. Lembra quando o Pedrão cortou a orelha do soldado Malco? Jesus falou, calma, eu não sou desse espírito. Se necessário fosse, se eu quisesse, eu podia rogar a meu pai e ele me mandaria 10 milhares de anjos para me defender. Se eu quisesse, eu não precisava passar por tudo isso. Mas o texto está dizendo o quê? Que é necessário. Era necessário que ele sofresse. Hoje, pouco nós ouvimos pregadores dizendo que a vida cristã apresenta sofrimento para os seguidores de Cristo. Se o nosso mestre sofreu, esses dias eu li uma frase que dizia assim na internet, alguém se queixando, Deus, o senhor não vê que eu sou seu filho, como o senhor me deixa sofrer? E como se fosse a resposta de Deus, se eu moí o meu filho santo numa cruz, por que não deixaria você, pecador, sofrer? Se Jesus, sendo santo, sofreu o que sofreu, por que eu e você queremos almejar uma vida cristã sem cruz? Então a cruz fazia parte da missão dele. Mas ele continua dizendo também, aqui ele fala, né, ele sofreria muitas coisas e também ele seria o quê? Rejeitado. A rejeição faz parte. Meu querido, eu creio que se você nasceu numa família que não é cristã, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus e começa a ter um compromisso sério com Ele, a primeira coisa que você vai experimentar é a rejeição dentro da própria casa. Talvez seja um marido que não concorde, talvez seja uma esposa que não concorde, talvez sejam pais que não concordem, ou filhos. Talvez no emprego, você parou de tomar cervejinha com os seus amiguinhos no final do expediente e agora eles estão te rejeitando porque você não anda mais com eles. Talvez agora você não fala mais besteira, não fala mais palavrão, não conta mais piada, o pessoal começa a te rejeitar. Talvez agora eles comecem a falar, agora você é crentinho, é santarrão, agora não peca mais. E você começa a enfrentar dificuldades no seu círculo de amizade mais próximo. Porque as pessoas começam a ver mudança na sua vida. E que agora você tem uma nova aspiração. Um novo anseio. E você não caminha mais com eles. Então eles começam a te rejeitar. Talvez os seus parentes não vão mais à sua casa. Porque agora você é crentinho. A rejeição também fez parte da vida do Senhor Jesus. E ele disse, olha só quem que rejeitou o Senhor Jesus. Quem deveria mais exaltar e reconhecê-lo foram as pessoas que rejeitaram. Olha lá o verso 31. Sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Aqueles, entre aspas, que humanamente deveriam mais compreender quem era Jesus e qual era a sua missão, foram aqueles que rejeitaram. Talvez você aqui, até mesmo dentro da igreja, fora despertado para um compromisso mais sério com o Senhor Jesus, para algo que Deus quer para a sua vida, e as pessoas ao seu redor que não entendem isso, talvez começam a barrar você, falar contra o propósito que Deus tem para a sua vida. A rejeição fez parte da vida do Senhor Jesus e deve fazer parte da nossa vida. Mas também a morte. O pior de todos os inimigos do homem é a morte. O mais temido. Fez parte da vida do Senhor Jesus. Mas ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. Era necessário que ele morresse. Porque através da morte dele, ele conquistou a eternidade para todos aqueles que nele confiam. Mas graças a Deus que o livro não acaba aí. Depois da sua morte, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele levantou
dentre os mortos. Ele voltou à vida. Porque ele prometeu a mim e a você que daria a vida eterna para todos aqueles que nele confiassem. Mas para que isso ficasse bem firme, ele não poderia ficar detido pela morte. Como alguém que não tem algo vai dar algo para você. Então, para provar que ele poderia te dar a vida que ele estava prometendo, ele venceu a morte. E Paulo, quando fala a Timóteo, ele diz que Jesus tornou a morte inoperante. A morte já não funciona mais para o crente. Eu e você podemos descansar em Jesus, porque a nossa alma pode estar tranquila, descansando nas mãos do Senhor Jesus. Eu creio que quem fala de um evangelho e tira a cruz, não está pregando um evangelho. Do começo ao fim, Jesus nasceu para morrer. Ele sabia que ele nasceu para ir para a cruz. E um evangelho que não fala de sofrimento não pode ser chamado de evangelho. Se você é evangélico e se você está seguindo a Jesus e está sendo aclamado por onde você vai, todas as pessoas estão te beijando, te abraçando e querem ficar ao seu lado, alguma coisa está errada. Se você é um crente fiel a Deus e não sofre rejeição, alguma coisa está errada. Se você não incomoda o ambiente em que você vive, se os amigos do trabalho se sentem à vontade ao seu redor para continuar fazendo o que sempre fizeram, alguma coisa está errada. Se você é muito bem recebido entre aqueles que não amam a Jesus, você deve prestar atenção em que tipo de evangelho você está envolvido. Segundo, a gente começa a olhar para esse texto e a gente percebe que Jesus nunca adequou a sua mensagem, a mensagem do Evangelho, às expectativas do seu ouvinte. O que nós mais vemos hoje é pastores que sabem o que o povo quer ouvir, então pregam o que o povo quer ouvir para ficar popular. Mas assim como Jesus foi rejeitado, quem prega o Evangelho fatalmente não é muito bem visto, até mesmo na própria igreja. Ele não tem muito ibope. Por quê? Porque o nosso coração rejeita as coisas que são de Deus. Nós queremos as coisas da terra. Nós queremos oba-oba, nós queremos festa. Nós queremos ser bajulados. Pessoas que falam a verdade para nós não são muito bem vistas. Pessoas que realmente expõem o nosso coração, a maioria das vezes são rejeitadas. Nós queremos pessoas que falem o que queremos ouvir, coisas que massageiam o nosso ego, que deixa a gente feliz. Indo para o inferno, mas feliz. É isso que nós preferimos. E quando a gente olha para o texto, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que Jesus ele não iludiu os seus ouvintes com falsas promessas. Tanto é que, quando ele fala o que tem que falar, que ele sofreria, seria rejeitado, morreria, o Pedrão chama ele e fala: Senhor, a expectativa de Pedro era que Jesus viria, dali a pouco, mandaria o Pai com seus exércitos e arrebentaria o Império Romano, tiraria o povo judeu da escravidão e agora o povo judeu ia dominar os romanos. Era essa a expectativa de Pedro. Que Jesus ia tirar eles, libertar eles da escravidão e inverter a história. Agora Jesus ia reinar e nós iríamos reinar com ele. Era essa a expectativa. Mas quando Jesus fala, não, que eu vou sofrer, a liderança religiosa vai me rejeitar e eu vou morrer. Como, Senhor? O Senhor é o nosso mestre, nós estamos depositando toda a nossa confiança no Senhor, que o Senhor vai nos resgatar e nos libertar. Agora o Senhor vem falar de morte? De maneira alguma, Senhor. Isso não vai lhe acontecer. Interessante, Jesus não escondeu. Ele poderia arrebanhar seguidores fazendo promessas extraordinárias para eles, contando cada historinha. Mas não, Jesus falou claramente, abertamente: eu vim para morrer. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. E o verso 32 fala assim:
Ele falou claramente a esse respeito, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Então a gente viu, Jesus não escondeu o jogo. Jesus falou abertamente da sua proposta, daquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele poderia falar apenas da parte boa, né, que lá no céu nós vamos reinar, que lá no céu não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais lágrima, que é verdade, é tudo verdade. Mas isso é lá no céu. Enquanto estivermos aqui, Jesus ele disse ali em João 16, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E creio que todos aqueles que creem em Jesus também podem vencer o mundo. Mas olha que legal, o texto também mostra que Jesus, além de não iludir os seus ouvintes com falsas promessas, ele não deixou de confrontar os seus erros. Tem muitos que preferem continuar iludidos pelas mentiras de Satanás do que serem confrontados por pessoas que estão interessadas no bem espiritual delas. E Jesus foi muito claro quando disse, quando Pedro falou assim: Senhor, de maneira alguma isso vai lhe acontecer. Por que será que Jesus respondeu dessa forma tão... Alguns vão olhar e falar: nossa, como o Senhor Jesus estava bravo. O que Jesus falou? Verso 33... Pedro voltou o olho para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: o quê? Afasta-se de mim, Satanás. Arreda-te, Satanás. Para trás, Satanás. Vocês conseguem entender por que ele disse isso? Pedro queria desviar o Senhor Jesus da sua missão, e ele fez o mesmo que o tentador fez lá no deserto. Senhor, melhor, se você prostrado me adorares, eu te darei tudo isso. Queria dar um reino para Jesus, mas sem cruz. Se você se lançar daqui, né, os anjos vão te pegar e toda a multidão vai ver que você é o Filho de Deus. Satanás queria desviar Jesus do intento dele. E Pedro estava fazendo o quê? Querendo também desviar Jesus do seu intento. Gente, nós temos que tomar cuidado, sabe por quê? Porque às vezes um amigo bem intencionado, um bom amigo bem intencionado, com uma voz bem calorosa e realmente demonstrando um interesse sincero por nós, pode fazer propostas para entre aspas, na visão dele, para o nosso próprio bem, mas que vai nos desviar do propósito maior que Deus tem para nós. Então não pensa que só vem do inimigo lá fora, daquele que realmente quer vencer o mal. Não. Uma voz bem carinhosa pode vir aqui, até mesmo de dentro da igreja, e desviar você do plano maior que Deus tem para a sua vida. Pedrão, ele queria o bem de Jesus. Pedrão estava ali, tentando proteger o seu mestre. De maneira alguma, Senhor, de maneira alguma isso aconteça. É a mesma tentação que o Satanás fez no deserto com Jesus, tentando desviar Jesus da cruz. E agora Pedro está tentando desviar Jesus da cruz. E ele fala: arreda, Satanás. Por quê? Porque você só pensa nas coisas dos homens, você não está pensando nas coisas de Deus. E muitas vezes alguém pensando no seu bem, pensando apenas no prisma terreno, quer desviar você do mal que pode vir se você continuar seguindo a Cristo. Alguém que quer o seu bem, mas que está pensando apenas nas coisas da terra. Não está pensando nas coisas dos homens. Uma pessoa boa, assim como Pedro, e a gente viu que Pedro foi alguém extraordinário, e se você ler um pouquinho antes, o verso 29, mas se você for lá para Mateus, a mesma história, quando Jesus perguntou: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outro Elias, outro alguns dos profetas. E vocês? Pedrão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: muito bem, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedrão, cheio do Espírito Santo, declara
Deus revelou para ele que Jesus, aquele homem que estava ali na frente, era o próprio Deus encarnado. Ele, cheio do Espírito, ele responde. Mas dali a pouco, ele tira os olhos do alto e já bota nas coisas da terra. E o mesmo Pedro que foi elogiado por estar cheio do Espírito, revelando que Jesus era o Filho de Deus, agora é repreendido. Afasta Satanás. Então é muito fácil alguém que está aqui conosco, louvando a Deus, fazendo algo maravilhoso, dali a pouco querer nos desviar, com boas intenções, né? Querer nos desviar do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Tome cuidado. Foque aquilo que Jesus tem para a sua vida. Muitas vezes, o seu grande amigo pode desviar você daquilo que Deus tem para a sua vida. Não estou falando que é um inimigo, é o grande amigo, assim como Pedrão era o grande amigo do Senhor Jesus. Então, Jesus nunca adequou a sua mensagem. Ele nunca ficou bajulando e passando a mão na cabeça do povo. Eu vim para morrer, e se você quer me seguir, prepare-se também para morrer. Não é assim que continua o texto? Jesus chama seus seguidores para uma vida de abnegação antes de receber o gozo eterno. Interessante, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer passar pela morte. Todo mundo quer ser recebido na glória, mas ninguém quer enfrentar o martírio. Todo mundo quer ser reconhecido como um grande servo de Deus, mas ninguém quer passar o infortúnio que todos os grandes servos de Deus passaram. Pessoas querem ver, como foi legal, a história conta aí de grandes homens de Deus, mas a grande dificuldade é assim, o que esses grandes homens de Deus sofreram? Isso ninguém foca. Só foca que hoje nós estamos lendo sobre eles, mas não foca como eles chegaram a ser reconhecidos. Então a gente começa a pensar o seguinte, Jesus fala, olha lá o verso 34, ele fala assim, então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse, então parece que ele faz diferença, tinha alguns que já seguiam a ele e tinha alguns que estavam ali meio sem saber o que estava acontecendo. Então ele chamou a multidão e chamou os discípulos e ele disse, se alguém quer acompanhar-me, ou seja, vir após mim. Então ele está falando assim, você realmente está prestando atenção no que eu estou dizendo? Que eu vou morrer, vou ser rejeitado, vou sofrer. Você quer me seguir mesmo? Se você me seguir, você também vai ser rejeitado, você também vai sofrer. Você quer mesmo me seguir? É isso que ele está falando. Você tem que... Lembra que tem uma passagem em que ele fala a respeito da gente fazer as contas antes de seguir a ele. Ou seja, se um inimigo vem vindo com você com 10 mil, você tem que saber que se com 5 mil você consegue combater ele. Senão vai lá e faz a paz antes. Se você vai começar a construir, primeiro você tem que calcular. Porque vai se na metade acaba o dinheiro, a obra fica incompleta e alguém vai zombar de você. E aí agora ele está falando, se alguém quer me acompanhar, a primeira coisa que deve fazer é o quê? Negue-se a si mesmo. Gente, eu creio que é uma das coisas mais difíceis da gente fazer, mesmo depois de crente, mesmo depois de salvo pelo Senhor Jesus. Porque hoje nós estamos vivendo uma época em que os crentes estão impondo as suas vontades a Deus e à igreja. Ao invés de virem para a igreja, cônscios de que só tem um Senhor, que é Jesus, eles vêm para falar a Jesus o que Jesus deve fazer e como deve ser. E ele está falando, se alguém quer vir após mim ou acompanhar-me, negue-se.
E o que é negar-se? O que é abnegação? Você abrir mão dos seus direitos. Você abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, dos seus prazeres. Você abrir mão de tudo aquilo que te agrada, de tudo aquilo que agrada a sua carne, para dizer sim a tudo aquilo que agrada a Jesus. Negar-se a si mesmo é como se você andasse com uma certidão de óbito no bolso. Quando alguma coisa vai aflorar na carne para querer se impor, põe a mão, tira a certidão e fala: não, eu morri. E a minha vida está escondida com Cristo. Logo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, negar-se a si mesmo, primeiramente, é reconhecer que eu não tenho mais direitos. Os meus direitos foram entregues a Jesus. Agora Ele é o Senhor da minha vida e Ele me conduz. Não sou mais eu quem dirijo a minha vida. Não sou mais eu quem escolhe para onde ir, como ir, ou quando ir. Quem escolhe agora é Jesus. Mas pouco nós temos ouvido essa mensagem hoje em nossos dias, de que o Evangelho não é um convite para um mar de rosas, mas é um convite para negar-se a si mesmo. E é o próprio Senhor Jesus que está dizendo: se você quer andar com Ele, não tem como você andar com Ele e querer fazer a sua vontade. Não tem como. Ou você anda com Ele, ou você anda com você mesmo. Para andar com Ele, tem que negar a si mesmo. Segunda coisa que ele fala: tomar a sua cruz. E a cruz, eu creio que é por isso que ele fala lá no finalzinho, né? Se você se envergonhar de mim, por que se envergonhar dele? Porque a cruz era um objeto de morte, de vergonha. A cruz, hoje a gente anda com a cruz no pescoço, a cruz pendurada, desenha a cruz no braço, nas costas. Seria hoje como se a gente andasse com uma cadeira elétrica pendurada, ou com um revólver, um 38 pendurado aqui. Na época de Jesus seria isso. Uma bomba atômica. Hoje nós andamos com a cruz, virou um símbolo de status. Andar com a cruz de ouro, que legal. Mas Jesus está falando: se você quer vir após mim, você tem que carregar a sua cruz. E a cruz seria agarrar-se ao chamado que Deus tem para você, com todas as implicações positivas e negativas de assumir um compromisso com o Senhor Jesus. Então, tomar a cruz é assumir a responsabilidade por tudo aquilo que a vida cristã vai exigir. Abrir mão, negar-se a si mesmo, sofrer, ser humilhado, entregar os seus direitos, amar os inimigos. Isso é tomar a cruz. Seria fácil? Se fosse fácil, ele não teria dito: tome a sua cruz. Ele poderia ter dito: tome a sua rosa, sem espinho, né? E siga-me. Mas não, ele falou de um objeto cruel. Ele falou de um objeto cruel. Tome a sua cruz. Então, quem fosse, já saberia que estava caminhando para a morte do seu ego. E quem fosse, já saberia que seria desprezado, porque a cruz era para os maiores vilões da época, para os bandidos, para os assassinos, para os malfeitores. Então, tomar a cruz significa: eu entendo que eu devo morrer para mim mesmo, para viver para Jesus. E é isso que ele está falando. O convite dele não é um convite gostoso. Você quer ir passear no shopping comigo hoje à tarde? Tomar um
um milkshake lá no shopping. Não era para isso. Não era para isso que ele estava convidando. O convite dele era para sair com a sentença de morte na testa. Até mesmo porque a gente vê nos primeiros séculos quantos cristãos foram mortos simplesmente porque eram cristãos. Não porque eram malfeitores, mas porque se identificaram com Cristo. Começaram a carregar a cruz e começaram a parecer com Jesus. E os inimigos da cruz de Cristo queimaram muitos, jogaram muitos às feras, serraram alguns ao meio, decapitaram outros, apedrejaram outros. Por quê? Porque estavam se identificando com o seu mestre. Este é o convite. Esse é o convite. O evangelho que está sendo pregado em nossos dias não tem nada a ver com o evangelho que o próprio Senhor Jesus deixou para os seus seguidores. Infelizmente. E ele também diz que deve seguir-me. Hoje a gente tem feito assim: Jesus, eu vou ali na esquina, eu tenho uns planos para fazer, vem comigo. Vem abençoar as coisas que eu tenho para fazer. Hoje meu dia vai ser difícil, Deus. Eu tenho muitas coisas, vem me abençoar. Eu preciso do Senhor hoje, mas fica quietinho um pouquinho. Agora eu tenho um negócio para fazer que o Senhor não pode ver. Fica aqui sentadinho que eu vou ali. Daqui a pouco eu venho buscar o Senhor, tá? Quer dizer, é Ele que tem que seguir a gente para abençoar as coisas que nós já decidimos que vamos fazer, independente se é da vontade dEle ou não. Mas Ele está falando, se você quer um compromisso comigo, você primeiro tem que se negar. Segundo, tem que tomar sua cruz. Terceiro, só tem que ter uma inversãozinha aí. É você que tem que vir atrás de mim. Não sou eu que tenho que ir atrás de você para te abençoar. Se você quer ser abençoado, você que tem que me seguir. É isso, é essa a proposta do Senhor Jesus. Não é a gente chamar Ele para nos seguir. É Ele. É nós que temos que seguir a Ele. E muitas vezes nós estamos vendo um evangelho onde as pessoas estão chamando Jesus para segui-lo e abençoá-lo. Quando, na verdade, é nós que devemos abrir mão das nossas vidas para seguir a Jesus. E ele está falando, quem quiser vir após mim, ele está andando para a cruz e nós temos que ir atrás dele para a cruz. Mas ele continua dizendo a respeito de quem quiser ganhar a vida vai o quê? Perder a vida. Gente, hoje o que a gente mais vê é crente correndo para ganhar a vida. As pessoas estão ávidas para viver bem os seus 80, 90 anos que vão passar aqui nessa terra. Mas não estão pensando que enquanto estão tentando ganhar o pequeno espaço de tempo aqui, vão perder toda a eternidade de gozo eterno. As pessoas estão se preparando para viver 70, 80 anos e estão perdendo a eternidade que Deus tem reservada para elas. E quando ele diz assim, quem perder a vida por ele e por evangelho. Vamos pensar, o que é perder a vida para o mundo? Talvez eu e você tenhamos esse conceito. Talvez você pense também da mesma maneira. Para Jesus, perder a vida era o quê? Buscar a felicidade sem Deus. O importante é curtir. Se eu estou curtindo, hoje é o que importa. Amanhã eu penso, amanhã eu me arrependo, peço perdão e acabou. Mas o importante é curtir a vida. Vou fazer tudo o que der na minha cabeça. Segunda forma, é buscar a salvação fora de Cristo. Esse Jesus que o pastor ali está pregando é meio difícil de engolir, né? Acho que eu vou procurar uma forma mais fácil de ser salvo sem ser negar a mim mesmo, carregar a minha cruz, ser perseguido. Não é comigo, não. Será que não tem uma outra proposta? Será que não tem outro meio de eu chegar ao céu sem passar por sofrimento? E a outra forma da gente perder a vida, buscar realizações, realização em coisas materiais. Pessoas que não estão vendo a vida passar porque trabalham mais um pouquinho, trabalha, dorme pensando no trabalho, acorda no meio da noite porque está pensando no trabalho.
Quando elas percebem, a vida passou. A vida passou. E sabe a dificuldade? É que esse trabalho que ela investe aqui, vai ficar aqui. Não vai levar para a vida eterna. Isso que é o mais triste de tudo. Pessoas preocupadas em ganhar a vida aqui. E a vida aqui, eu vi uma ilustração que eu achei extraordinária. Um rapaz entrou com uma corda muito grande num palco, e na pontinha da corda, imagina que essa aqui é a pontinha, tinha uma parte vermelha. E depois aquela corda era longa, e saía do auditório, né? E ele falou assim, ó, imagina essa corda, dando voltas infinitas ao redor da Terra. Então saía dali e daria volta ao redor da Terra. Mas essa partinha aqui vermelha que estava ali na mão dele, essa partinha representa os seus 80, 100 anos que você vai viver aqui na Terra. E tudo aquilo que está dando voltas e mais voltas e mais voltas e mais voltas, infinitamente ao redor da Terra, representa a eternidade. E a grande dificuldade é que a gente investe apenas nesse pequeno pedacinho que vamos passar aqui. E esquecemos da eternidade que vamos passar longe daqui. Nós nos preparamos para viver 80 anos e não nos preparamos para viver a eternidade com Deus. Portanto, a gente tem que tomar cuidado, porque devemos prestar atenção em alguns fatos importantes que Jesus está mostrando aqui. Ele fala assim, o que daria o homem por sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Parece que Jesus está dizendo assim, o dinheiro não pode comprar a bem-aventurança eterna. E eu tenho visto muita gente se suicidando, gente com dinheiro se suicidando. Se o dinheiro pudesse trazer bem-aventurança aqui na terra, talvez essas pessoas ricas não se suicidariam. Sei, Robin Williams parece que se suicidou, não foi? Ele tinha dinheiro? Ele tinha fama? Ele tinha tudo o que ele queria nesse mundo? Menos a felicidade. Garanto que ele daria tudo para ser feliz. Outra coisa que Jesus afirma aqui, ó, a salvação da alma vale mais do que riquezas. O que você puder fazer para garantir a sua salvação, vale muito mais do que você tentar ganhar o mundo inteiro. Porque depois, se você juntar 100 bilhões de dólares, quando você morrer, lá no céu não tem a maquininha de cartão de crédito. Você pode falar, não dá para eu entrar aí, eu passo meu cartãozinho aí de débito, não dá? Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. E a perda da alma é uma perda, o quê? Irreparável. Depois que você partiu e desperdiçou a sua vida tentando ganhar o mundo, já era. E ele diz assim, ó, verso 34, né? Se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O 35, pois quem quiser salvar a sua alma, ou seja, tem gente que pensa assim, que vamos aproveitar o máximo aqui na face da terra. Tem que curtir todos os momentos aqui. E a gente tem que entender, infelizmente, nós não temos duas palavras como é lá no grego, né? Lá diz assim, ó, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas essa aqui, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. As duas palavras perderá é a mesma palavra. Destruir ou desperdiçar a sua vida. O perder é igual. Mas a palavra salvar, quando ele fala quem quiser salvar a sua alma aqui na terra, a palavra salvar lá está querendo dizer aproveitar o máximo as oportunidades que tem aqui. Então ele está falando assim, ó, se você aproveitar ao máximo as oportunidades que você tem de desfrutar prazeres aqui nessa terra, você vai perder a sua alma. Mas, se você perder a sua alma
por causa do Evangelho e por causa de Jesus, você vai salvar. Só que essa palavra salvar é diferente da primeira. Essa palavra salvar é desfrutar da bem-aventurança da eternidade na presença de Deus. Então, quando a gente pergunta, você é salvo? O que a gente está querendo saber? Se você vai passar a eternidade na presença de Deus. E Jesus está ensinando, se você tentar aproveitar essa vida, só aproveitar a vida aqui, você vai perder a sua eternidade. Mas se você entende que você tem que abrir mão de alguns prazeres desse mundo por causa do Evangelho, você vai salvar a sua alma. E ele continua dizendo, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e destruir a sua existência eterna? O que adianta? Ou, o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Então você vai ganhar o universo. Né? Esses dias aí, há um tempo atrás, estavam vendendo estrelas. Né? Então você ganhava lá o título, que tal estrela é sua? Eu falei, mas que idiotice. Alguém vai lá e paga muito dinheiro para alguém que decidiu dar um título de posse de uma estrela. Ainda que você pudesse ganhar uma estrela, será que você poderia trocar essa estrela no final da sua existência por sua alma? As pessoas estão tão vazias que elas estão fazendo de tudo para preencher a existência, para preencher o coração. A ponto de comprar uma coisa que ela nunca vai poder desfrutar. Ainda que hoje criasse um foguete capaz de andar à velocidade da luz, ela ia morrer antes de chegar lá. Mas ela está pagando para ter o título. Parece que ela se torna importante, né? Olha, eu comprei, agora uma estrela tem o meu nome. Isso é o vazio que a falta de Deus está produzindo no coração delas. E o texto ele continua dizendo assim, o 38, se alguém se envergonhar de mim das minhas palavras, né? No meio dessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ele está dizendo assim, meus queridos, a cruz, realmente, ela traz vergonha. A cruz é para assassino, para malfeitores. E eu vou morrer numa cruz. Mas vocês não devem se envergonhar por mim, porque eu estou morrendo por vocês. O resgate de vocês, a salvação de vocês, vem exatamente porque eu vou morrer numa cruz. Logo, vocês não devem se envergonhar. E muitos não seguem a Jesus por quê? Porque tem vergonha. Hoje todo mundo agora não precisa mais ter vergonha de carregar a Bíblia, porque a Bíblia está aqui, né? Então, para qualquer efeito é um celular. Vai para a igreja e leva o celular. Mas carregar um livro preto aí na rua, pegar o ônibus, ou os meus vizinhos vendo eu saindo com um livro preto, é melhor uma Bíblia digital que eu ponho no bolso e ninguém vê. Nada contra, eu também uso. O problema não é se você usa a Bíblia digital ou se usa um livro preto. O problema é qual é a motivação. É aí que está o problema. Por vergonha de Cristo? A gente vê hoje assim que muitos dos que nos cercam não sabem que nós somos crentes. Por quê? Ou porque a nossa luz não brilha, ou porque nós temos vergonha de falar que somos crentes. Eles dão uma opinião lá que contraria a palavra de Deus e a gente fica quietinho. A gente foi assistir o pastor Darcy Zborowski, segunda-feira na Teológica, e ele contava que ele foi inventar de fazer uma faculdade secular. Depois do pastor, agora, pouco tempo atrás, ele fazendo a faculdade, e ele chegou lá, uma das aulas, ele pediu a oportunidade para o pastor, para o professor, né, para falar o que a Bíblia dizia a respeito do assunto que eles estavam comentando ali. E o professor falou, mas a Bíblia fala sobre isso? Claro, eu posso mostrar? Então ele abriu a Bíblia e mostrou princípios, se não me engano era alguma coisa sobre liderança, de como o patrão
tinha que tratar os seus servos. E ele abriu Efésios 6 e disse lá que os patrões, né, os senhores devem tratar os seus servos com justiça, com humanidade, com amor, respeitar. E ele explicou ali, o professor ficou impressionado como que a Bíblia tinha aquilo. Só que depois de um tempo, já que eles estavam ali, no primeiro dia de aula ele se apresentou, eu sou Darcy, sou pastor, assim, assim, pessoal, pastor, né? Quando ele pregou lá e o professor gostou tudo, os crentão enrustidos, tudo, falou, legal, eu também sou crente, foram lá falar com ele. Mas por que não falaram que era crente desde o primeiro dia? Só ele que se apresentou como pastor, alguns zombaram dele, e os crentinhos tudo quietinho. Quando ele pregou e viu que o pastor foi bem aceito, aí eles se revelaram, eu também sou crente, eu também sou crente. Então Jesus está falando, se você se envergonhar de mim, quando eu vier para resgatar a minha igreja, na glória do meu Pai, assim como nós cantamos hoje, né? Ó Pai, eu queria tanto, tanto ver o céu abrindo, né? E ele descendo. Como seria aquele encontro triunfal com ele? Mas como seria também o encontro para aqueles que se envergonharam dele? E aqui ele está dizendo, se você se envergonhar dele, ele também vai se envergonhar de você. Mas por fim, a gente vê que Jesus também nos chama para ver o reino de Deus em poder e glória. Nós vamos explicar esse texto a semana que vem, porque é um texto meio difícil, né? Porque você olha o que Jesus disse, eu lhes garanto, para aqueles que vão decidir seguir a ele, né? Eu garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Interessante, Jesus morreu, a gente está aqui ainda, 2000 anos quase depois dessa declaração, e o reino não veio. E aí? Ele mentiu? Não mentiu. Semana que vem você vai ver a explicação desse texto. E eu sempre falo, leia o contexto. Você lendo o contexto, você vai entender. Mas Jesus está falando, vale a pena negar-se a si mesmo. Vale a pena morrer por causa do Evangelho. Por quê? Porque um dia ele virá nos buscar. E quando ele vier nos buscar, todos os nossos sofrimentos passarão. Todos os nossos infortúnios farão parte do passado. Lá em Apocalipse, quando João está vendo o final e ele está descrevendo, lá no capítulo, acho que 21, ele diz que o próprio Deus vai enxugar toda a lágrima do nosso rosto. Não haverá mais dor, não haverá mais fome, não haverá mais guerra, não haverá mais PT. E ele diz que o próprio Deus estará conosco. Nós, na verdade, estaremos com ele. Como será maravilhoso. Como será maravilhoso. Agora, a questão é, nós não estamos lá. Como é que devemos viver então aqui? Como devemos viver até chegarmos lá? Procurando uma igreja que fique afagando o nosso coração e fazendo um monte de promessas que não são verdades? Tentando ficar rico? Tentando ganhar o mundo inteiro? Como é que devemos viver até lá? Portanto, o que Jesus está ensinando para a gente é isso, ó. Rejeite qualquer mensagem que não contemple o sofrimento da cruz como parte essencial da vida cristã, pois não é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho que fala, depois que eu fui para a igreja tal, a minha vida virou um mar de rosas, esqueçam. Não fala nem depois que eu encontrei Jesus, é depois que foi para tal igreja. Gente,
Se o próprio Senhor sofreu, por que nós devemos rejeitar o sofrimento? Também, peça a Deus que o ajude, a fim de que, mediante sua graça, você consiga a abnegação, que é a única forma de vivenciar sem hesitação todo o sofrimento e desprezo que o chamado de Jesus proporciona. Gente, eu creio que vocês são iguais a mim. E como o meu coração é enganoso. Como o meu coração gosta de dominar, de querer, de impor. Somente a graça de Deus é capaz de anular o nosso eu, a nossa vontade. Somente a graça de Deus é capaz de fazer a gente suportar o sofrimento sem exigir nada dele. Deus, eu rejeito. Quem sou eu para rejeitar alguma coisa de Deus? Eu não admito. Eu ordeno. Quem somos nós? Se o nosso Senhor, que podia rejeitar, enfrentou e entendeu que era necessário, porque eu e você vamos querer ser diferentes. Porque eu e você vamos querer ser diferentes. Então peça a Deus a graça para poder abrir mão da própria vontade, para que a vontade de Deus se satisfaça. Vigie, porque o tentador pode falar na voz de um bom e bem intencionado amigo, com a intenção de desviá-lo do propósito de Deus para a sua vida. Tome cuidado. Eu não estou dizendo que seria a maldade desse amigo. Talvez um amigo que queira você bem. Alguém que realmente ama você. Mas que não está entendendo a vontade que Deus tem para a sua vida. Então, tenta desviar você daquilo que Deus tem como propósito para a sua existência. Pode existir um Pedrão na sua vida. Pode existir. O Evangelho é um convite para abrirmos mãos dos prazeres passageiros, a fim de recebermos os prazeres eternos no futuro próximo. Hoje está vendo ao contrário, está tendo uma promessa de prazeres passageiros. Vem para a igreja que você vai receber prazeres passageiros. O Evangelho é o contrário. Abra mão dos prazeres passageiros que você vai receber os prazeres eternos. O seu estilo de vida tem demonstrado compromisso com o chamado da abnegação ou evidencia o egoísmo típico de quem ainda não entendeu nem foi alcançado pela cruz de Cristo? Qual que tem sido o seu estilo de vida? Tem demonstrado que você entendeu quem é Jesus, o que é o Evangelho, e você tem lutado, porque também não vai ser assim, você vai abrir mão simplesmente. Não, nós somos ainda pecadores, continuamos sendo pecadores. Mas você luta diariamente para dizer não para você, para que a vontade de Deus se satisfaça na sua vida? Ou você não está nem aí, você se entrega mesmo aos prazeres e seja o que Deus quiser? John Charles Riley diz que uma pessoa pode perder a sua vida quando ama o pecado, crê em superstições humanas, negligencia os meios de graça e recusa-se a receber o Evangelho em seu coração. Amar o pecado, infelizmente, todos nós naturalmente já fazemos isso. Se a graça de Deus não operar e nos colocar um nojo contra o pecado, nós vamos amar o pecado. Precisamos clamar a graça de Deus. Crer em superstições, nós somos craque para fazer isso. Crente que não passa embaixo de escada, não cruza com gato preto. Tem de monte. Que tem o Budinha lá em casa com uma moeda colada embaixo, virado para a parede assim. Porque traz riqueza. Só que a pessoa não vê que ela é pobre e continua gastando R$1 embaixo do Buda, que ela podia fazer alguma coisa. Mas ela continua acreditando que aquilo lá vai poder trazer alguma coisa para ela. Isso é crer em superstições.
negligenciar os meios da graça. O pastor fala, lê a Bíblia, ora, mas já li tanto a Bíblia, já orei tanto. Mas foi os dois meios pelos quais os cristãos de toda a era cristã sobreviveram em meio ao sofrimento. Orando, lendo a Bíblia, servindo, colocando seus dons à disposição da igreja. Dessa forma Deus foi agindo, trabalhando e levando a igreja e os servos até hoje. E também, se você tem ouvido o Evangelho que não te agrade, não recuse. Não recuse. Eu não gosto de tomar injeção, mas quando eu tenho que tomar, fazer o quê? É melhor tomar do que ficar doente, não é? Eu não gosto, mas quando tem que tomar, tem que tomar. Da mesma forma, o Evangelho pode ser pode não soar agradável para você, mas é a melhor forma que Deus tem para resgatar o homem. O melhor não, a única forma. Foi a forma maravilhosa como Deus decidiu nos salvar, nos resgatar para toda a eternidade. Foi por meio desse Evangelho. Porque se o final é tão glorioso, não poderia ter sido comprado com algo banal. Ele está falando da sua eternidade. Não poderia ser comprado com um simples... eu fui na igreja, ou simples oferta que você entrega aqui. Não. Diz que foi com o precioso sangue de Cristo. Um preço tão grandioso que deve levar eu e você a também fazer o mesmo, entregar a vida por Jesus. E por fim, vocês lembram dessa frase? Jim Elliot, ele foi um missionário americano. Ele acabou de se formar, jovem, ele mais outros 4 jovens acabaram de se formar, tipo assim, o Gabriel, o Fábio, o Sullivan. Então imagina, 3 jovens cheios de vida, cheios de saúde aí, acabaram de se formar na faculdade, tinham tudo para ter uma carreira promissória, e eles entregaram a vida a Jesus para serem missionários entre os índios, entre uma tribo chamada Aucas. Se prepararam, foram, e todo mundo falou, esses caras são loucos, vão desperdiçar a vida. E quando ele ouvia falar que ele estava desperdiçando a vida, ele disse assim, ele era chamado de tolo, né? Porque ele tinha uma carreira promissória. E ele disse, não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar aquilo que não pode perder. Ou seja, você pode reter a sua vida? Não. Quando chegar o seu dia, você vai morrer. Não tem nada que você possa fazer. Mas o que você não pode perder é a sua alma. Então compensa muito você dar a sua vida para Jesus, para você não perder aquilo que você não consegue reter, que é a sua alma. Esses 4 missionários, tem até um filme sobre eles, os 5 missionários fizeram os primeiros contatos, mas infelizmente eles foram mortos por essa tribo. Os 5 foram mortos. As esposas deles, eles eram casados. As esposas deles Deus abençoou de tal maneira a morte deles, que fizeram um movimento mundial, que elas receberam ofertas do mundo inteiro para a missão que elas criaram. E elas ofertaram para missões no mundo inteiro. No seminário que a gente estudou Palavra da Vida, no acampamento Palavra da Vida, tem um salão lá em Mairiporã, no acampamento, chamado Salão Alca. Sabe como é que foi construído aquele salão? Com oferta que a esposa do Jim Elliot e dos outros missionários mandaram. O mundo inteiro tem local onde o evangelho é pregado, porque 5 homens decidiram entregar a vida, porque eles sabiam que aquilo que eles não podiam perder era a alma. Eles perderam a vida, mas a alma deles está segura nas mãos do Senhor Jesus. E almas de pessoas no mundo inteiro estão sendo alcançadas, essas almas estão sendo alcançadas por causa do esforço missionário que eles fizeram e que as esposas continuaram. A tribo toda se converteu no futuro com o trabalho que as esposas fizeram.
embora aqueles 5 homens tenham sido mortos. Talvez eu e você falaríamos, Estados Unidos agora tem que entrar e arrebentar e matar toda aquela tribo. Não, as próprias esposas concluíram o trabalho que os maridos começaram. E elas fizeram muito mais do que os maridos podiam sonhar que aconteceriam, por causa que eles entregaram a vida a Jesus. Vale a pena entregar a Jesus aquilo que a gente não pode reter, para ganhar aquilo que a gente não pode perder, que é a nossa salvação. Esse é o convite do Evangelho, um convite para o sofrimento terreno, mas para a glória eterna. Amém?